colocar de pé, vamos começar o culto ao nosso Deus, a razão de estarmos aqui nesta noite, para podermos então adorar o nosso Deus, vestirmos a nossa melhor roupa, para podermos adorar o nosso Deus e sabemos que a Ele toda a honra e toda a glória. O Espírito Santo de Deus tem a liberdade no nosso meio para falar do nosso coração através das ministrações, das canções, da palavra, do nosso relacionamento. Que seja uma noite de edificação, que seja uma noite de novidades do Senhor para as nossas vidas. Feche os seus olhos então, vamos adorar o Senhor. Pai, te louvamos, obrigado Deus, te louvamos por esse tempo, te louvamos por esse momento, ó Pai. Obrigado Deus por nos trazer à tua casa, Pai. Há uma alegria muito grande no nosso coração, há uma satisfação imensurável em cada um de nós, ó Deus, de podermos saber que esse é o tempo que o Senhor preparou para podermos adorar e engrandecer o teu nome. Ah, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste lugar, nesta noite, seja bem-vindo nas nossas vidas, ó Deus. Pai, ministra, Senhor, aos nossos corações das diversas maneiras, meu Pai, aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Fala, Senhor, através das canções, que canções que venham ministrar em nós, meu Pai, um momento de intimidade, de comunhão com o Senhor, ó Pai. Pai, usa os teus filhos, meu Deus, como ministros nesta noite, meu Pai, que sejam os instrumentos do Senhor, meu Pai, para a edificação dos teus filhos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, traga, Senhor, uma palavra ao nosso coração, uma palavra que venha ao encontro das nossas necessidades, ó Deus, uma palavra de renovo, ó Pai, uma palavra de esperança, Senhor, em cada um de nós. Portanto, ó Deus, receba, meu Pai, de bom grado, ó Deus, que chegue ao teu trono de graça, como cheiro suave, meu Pai, a nosso coração, o nosso louvor, meu Pai, o nosso culto, meu Pai, que estaremos prestando ao Senhor nesta noite, ó Pai. Portanto, ó Deus, tenha liberdade em nós e através de nós, ó Pai. É o que nós oramos, nós te agradecemos, Pai, pelos teus filhos que já estão aqui, pela tua igreja que já está reunida neste lugar, meu Pai, mas aqueles também, meu Deus, que estão a caminho, aqueles que ainda, meu Pai, se ajuntarão conosco nesta noite, mas aqueles também, meu Pai, que neste momento, ó Deus, pelos meios de comunicação, meu Pai, que sejam impactados pela tua presença também, meu Pai. Senhor, nós oramos, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, com alegria no coração, vamos louvar, vamos cultuar ao nosso Deus, entendendo que só Ele é digno de toda honra e toda glória. Graça e paz, irmãos. Quantos aqui nessa noite têm o desejo de beber da água viva que é o Senhor? Amém? Quem beber dessa água jamais? Quem beber dessa água jamais? Você pode cantar comigo assim nessa noite, ó. Eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede no meu interior, e eu quero fluir em tuas águas, e eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas, toda fonte, Senhor. Eu quero
Amém? Nós possamos cada dia beber dessa água, que é o Senhor Jesus. Amém. Mas o Santo Espírito do Senhor, Ele é bem-vindo neste lugar, que Ele possa vir e fazer morada entre nós. Amém? Você pode levantar suas mãos e declarar comigo assim? Vem inundar, encher é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, vem inundar.
e que a terra estremeça, e que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da maré, e que ruja o leão. Mas ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou. Quando foram lá na tumba procurar o Senhor, onde ele estava? Quando foram procurar, ele estava? Estava lá? A morte venceste, o véu tu rompeste, tumba vazia. Irmãos, estava ministrando uma igreja hoje cedo e o pastor estava falando lá que é muito fácil nós glorificarmos ao Senhor nos nossos momentos de alegria, mas no momento de tristeza, de aflições, nós esquecemos o Senhor. Ah, mas o Senhor me abandonou, onde estava o Senhor quando eu mais precisei? E nesse momento que o Senhor está te carregando no colo e você não está vendo. Então nós devemos agradecer, adorar ao Senhor, não importa a circunstância que estivermos passando, nós devemos sempre estar glorificando o nome do Senhor. Amém?
junto aos teus pés, pois prazer maior de me render de tudo que há em mim. Eu quero te ofertar.
A graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Amém. Que bom, né, irmãos, estarmos juntos nessa noite, né? Que alegria, né, podemos louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele seja toda a honra e toda a glória. Nós não podemos dar agora outra pessoa não ser o nome de Jesus. Ele seja toda a honra e toda a glória. Hoje nós estamos vivendo o Evangelho muito misturado, né? Tem muitos cultos que não é Jesus, é o homem. E graças a Deus, nessa noite nós estamos aqui para adorar e glorificar o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? E depois de um fim de ano meio conturbado, né, que nós passamos na igreja, né? Muitas enfermidades, né, no fim do ano, assolou os irmãos da igreja, mas graças a Deus passou, né? E o ano terminou e o janeirão chegou e estamos todos aqui, graças a Deus por isso. Isso é privilégio, né? Isso é alegria, né? A gente estarmos juntos para adorar esse Deus tão maravilhoso que merece toda a honra e toda a glória, que é digno de glória e honra e louvores. Meus queridos, lá em Provérbios 3, 9, fala o seguinte: honra o Senhor com todos os seus recursos e com todos os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordando de vinho. Amém. Deus abençoe a sua palavra. É a promessa de Deus para aquele que honra ao Senhor Jesus e a Deus, né? Qual o melhor que nós temos? O que você tem de melhor? Honra a Deus por isso. O que você faz de melhor? Honra a Deus com aquilo que você faz de melhor. Você louva a Deus, você toca, você canta, então consagre isso a Deus e honra a Deus com o melhor que você tem. Porque Ele deu o melhor dele, foi Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Um dia desses eu estava lá em Brumadinho, irmãos, e eu fui fazer uma colheita. Eu lembrei dos Provérbios 3. Eu colhi algumas mangas palma mais grande mesmo. E a manga palma você não pode deixar ela madurar, né? Você tem que escolher e trazer para casa. Sabe, eu lembrei desse provérbio aqui, vão ser um dos primeiros frutos da terra. E eu comprei esse pé de manga, você não está muito com muita fé nele não. Primeiro ano eu só tenho uma manga. Agora esse ano ele carregou tanto, tivemos que escorar as suas galhas, porque as mangas foram muito grandes. E quando a gente colhe uma coisa que você plantou, para a gente é um prazer muito grande. É um sonho realizado quando você planta alguma coisa e você colhe. Pastor Paulo me deu uma manga de abacate pequenininha, 50 centímetros. Ela já está com quase 3 metros, mas não está dando sinal que vai dar abacate ainda. Mas sempre eu vou lá e converso com ela, e camarada, você está só crescendo? Cadê as flores, os frutos? Né? E está indo embora, está subindo. A honra e a glória somente a Ele, a Deus. Quando você faz isso, quando você dá o melhor que você tem, quando você honra a Deus com o melhor que você tem, a promessa, irmãos, de você ser cheio. Você não vai dar para ser cheio, você dá porque você já é cheio. Eu faço as obras não é para me salvar, para comprar minha salvação, não. As minhas obras eu realizo porque eu já sou salvo em Jesus Cristo, né? Mas a fé sem obras é morta. Então nós devemos também mostrar também as nossas obras através da nossa fé. Que bacana, né? Que é a fé, né? Pastor Paulo, eu estou pregando nos sermões sobre a fé e nos ajudou muito a gente aprimorar a nossa fé, a buscar de Deus sempre ter uma fé mais genuína em Jesus Cristo. Isso tem ajudado muita igreja nesses dias. E para nós, irmãos, é um grande privilégio ser cristão. Ser igreja de Jesus Cristo é uma coisa que é muito diferente de outras pessoas que estão lá fora. Só tem um privilégio, só sabe o privilégio que é ser crente, ser igreja de Jesus Cristo, é quem realiza. E Deus deu para nós uma obra muito grande. Vocês vão cuidar da minha igreja. Vocês vão sustentar a minha obra no mundo. E você foi chamado para isso. Para ser um parceiro de Deus no sustento da obra missionária, da obra do crescimento do Evangelho aqui no mundo. Então Deus não te colocou aqui por coincidência, não. Você não foi chamado porque você é bonito ou bonita, não. É porque Deus tem um plano de salvação na sua vida e Deus te deu um privilégio muito grande
Às vezes você ainda não pensou nisso, mas na hora você pensa, o privilégio que você tem de ser igreja de Jesus Cristo e ter esse privilégio de manter a igreja de Jesus aqui no mundo. Enquanto os irmãos vão cantar um louvor, você vai ter essa oportunidade de sair do seu banco e vir aqui entregar seus títulos, suas ofertas aos nossos Deus. Mas antes de você fazer isso, você consagra a sua vida a Deus, entrega o seu ser, a sua vida, que é o você tem de melhor a sua vida. Então, consagra ela a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Vamos consagrar nossa vida, nossos dízimos, nossas ofertas na casa do tesouro, grandioso Deus eterno, Pai, oh meu Deus. Que privilégio dar a cada um de nós, meu Pai, estar aqui nessa noite, para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Oh Pai, muito obrigado por esse presente maravilhoso que nos deu cada um de nós. Jesus Cristo, Senhor, para nos dar salvação, para nos livrar, meu Pai, dos nossos pecados, das nossas infâmias e das nossas mazelas. O Senhor Jesus levou tudo isso na cruz e entregou, meu Pai, para que nós possamos ter o privilégio de ser salvos através da sua graça, através da sua misericórdia. Muito obrigado, meu Pai, que o Senhor nos dá recursos, meu Deus. Na nossa casa não falta nada, graças a Ti, meu Pai. Que o Senhor tem olhado para nós com a olhar de misericórdia. E nos ajude, Senhor. E nos dá compreensão, meu Pai, do privilégio que o Senhor deu a cada um de nós, de contribuir na casa do Senhor. Para que, Senhor, tenha mantimento na Tua casa. Para que a igreja tenha condições, meu Pai, de pregar o Evangelho e levar o Evangelho aos quatro cantos do mundo. Oh, meu Pai, muito obrigado. O Senhor escolheu cada um de nós, meu Pai, para fazermos parte dessa obra. Não é porque merecemos, não, Senhor, que nós estamos todos pecadores, somos falhos, mas é a Tua misericórdia e a Tua graça nos salvou. Nos alcançou pela Tua graça maravilhosa, Senhor. E nós te agradecemos nessa noite, porque o Senhor é Deus. E o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem cuidado da Tua igreja. O Senhor tem dado vida, tem dado saúde. A igreja passa por momentos difíceis, mas o Senhor está conosco, meu Pai. Porque o Senhor Emmanuel é o Deus conosco. Muito obrigado, meu Pai, pela vida do pastor Paulo, pela sua família. Muito obrigado por essa igreja, meu Pai, que nos abraça, meu Pai. E no começo de mais um ano, Senhor, que o Senhor possa nos dar condições, meu Pai, de trabalharmos juntos, de andarmos juntos para o aumento do corpo de Cristo e para a manutenção desse corpo. Muito obrigado pelo trabalho que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelos recursos que tem nos dado a cada um de nós. Ó Pai, abre o nosso coração para que nós possamos, meu Pai, ser parceiros do Senhor nessa obra tão maravilhosa. Porque é privilégio que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nos abençoe nesta noite. Nós agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar? Eu passo a palavra para o pregador dessa noite.
Obrigado, meus irmãos. Jesus abençoe grandemente a vida de vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Quero te convidar a acompanhar na sua Bíblia. Se você estiver usando uma versão no seu celular, nós vamos ler a versão NVI. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Quero conversar um pouco com os irmãos hoje sobre os meios do Senhor para que vivamos acima de qualquer ansiedade, qualquer preocupação, daquelas coisas que tanto nos limitam em nossa vida. Vamos conversar um pouco sobre isso, entender esse processo na nossa mente, no nosso coração, na palavra de Deus, como Deus trata tudo isso diante ou em nós. As preocupações da vida, conforme Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai, o Pai Celestial, as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? O que você se preocupa com as roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos, as versões trazem a palavra gentios, é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Vamos orar? Deus, nós temos diante de nós a palavra escrita e revelada do Senhor a nossos corações. Queremos, Pai, que o Espírito Santo do Senhor se incumba de trazer essa palavra de forma compreensível a cada um de nós, de maneira que nossa vida seja transformada pelo Senhor nesta noite. Pai, assim como o Senhor recebeu aqueles 5 pães, 2 peixes, os multiplicou e alimentou a tantas pessoas, o Senhor multiplique a Tua palavra hoje, para que ela nos alimente espiritualmente, para que através desse alimento espiritual que o Senhor nos traz, nós possamos também repartir esse alimento com outras pessoas. Obrigado, Deus, por esse momento na presença do Senhor. Recebe a nossa vida nesse instante, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós
vivemos um tempo de muitas dificuldades, preocupações, a ansiedade que chamada como o maior mal do século, ela tem chegado de uma forma tão drástica na vida das pessoas, que em faixas etárias distintas, mesmo as crianças já estão vivendo isso de forma tão precoce. E que dizer então dos mais velhos? O interessante, meus queridos, quando nós olhamos para isso, nós olhamos e lembramos que Deus, quando nos fez-nos a sua imagem e semelhança. Não havia ansiedades, não havia preocupações, não havia nenhum desses males que tanto afligem o ser humano. O pecado, ele veio, e a vinda do pecado vai alterar substancialmente o homem em toda a sua essência, todo o seu ser. Vai alterar a questão da sua mente, das suas emoções, das suas práticas de trabalho, das suas relações com as pessoas, da forma que o pecado, ele vai se tornar um mal tão grande que isso vai crescendo assustadoramente em toda a raça humana. Quando nós analisamos a nossa própria formação, o salmista no Salmo 139, a partir do versículo 13, ele faz aqui uma declaração tão maravilhosa da forma como nós fomos criados por Deus. Diz assim, Salmo 139, versículo 13: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e digo isso com convicção. Versículo 15: Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, ou tecido, ou formado, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Meus queridos, quando nós olhamos essa forma como Deus nos criou, como o salmista ele tem ali esse entendimento, lembrando que nós estamos falando de um tempo sem conhecimento científico que nós temos hoje para trazer essas explicações. E através de uma revelação tão plena do Senhor, o salmista ele então vai declarar esta forma perfeita que Deus nos fez. Mas, meus queridos, o ser humano, a partir da entrada do pecado no mundo, mesmo dentro dessa forma como nós fomos feitos, conforme o salmista aqui declara, ele mesmo vai declarar que o pecado passou a fazer parte da sua própria natureza, mesmo Deus o fazendo de forma tão perfeita. Com o pecado vindo fazer parte da nossa natureza terrena, então vem com ele, conforme eu disse, as consequências. Segundo a ciência, nós somos formados através da nossa mente, do nosso cérebro, de um cérebro consciente e o outro inconsciente. O consciente é aquilo que fica bem claro, que a gente lembra dele todos os dias. O inconsciente é aquilo que fica armazenado dentro de nós e nós nem lembramos que eles existem. E é exatamente esse que nós não lembramos que ele existe que se torna então um grande problema emocional que nós passamos por isso.
e que gera com isso a ansiedade e, consequentemente, a depressão. O Brasil é o maior consumidor mundial de antidepressivos. Isso já há algum tempo já tem essa classificação. Antidepressivos que muitas vezes eles camuflam, né, as emoções, ou pelo menos dão ali uma ideia, uma acalmada, né, porque as pessoas sem esses ansiolíticos e antidepressivos, eles se tornam um momento até difícil conviver com eles, né, Maurício? Mas com o medicamento dá uma acalmada nas pessoas, né? Não estou dizendo com isso que essa é a solução, essa é a solução humana para um problema espiritual. Por que acontece isso? Porque como as nossas emoções, elas ficam ali sempre vindo, mesmo que seja o nosso inconsciente, elas nos lembram de algumas coisas da nossa vida. O que ocorre é que nós tomamos as medicações e elas fazem efeito por algum tempo. Depois, aquele medicamento já não está funcionando muito bem, nós voltamos, o médico passa um outro para que seja mais eficiente do que o anterior. Ou seja, nós vamos sempre buscando tratar a questão emocional através de medicamentos, quando nós temos um caminho apresentado por Deus, e daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Alguém definindo a depressão e a ansiedade, diz o seguinte, que a depressão é quando nós deixamos que o excesso de coisas do passado tome conta da nossa mente. E a ansiedade é o excesso da preocupação que nós temos com o futuro, conforme o texto que nós lemos de Mateus capítulo 6. Agora vejam, nós precisamos entender que a chave para tratarmos tanto um quanto o outro deve ser sempre nós aprendemos a viver o presente, mas um presente equilibrado diante de Deus. Tem um psiquiatra cristão muito conhecido dos irmãos aqui em Belo Horizonte, o Dr. Ismael Sobrinho. Ismael escreveu um livro chamado Depressão, o que todo cristão precisa saber. Ele aborda uma série de questões, tanto científicas quanto espirituais, desse problema da depressão, a questão histórica disso, as rejeições que existem a respeito disso, os preconceitos que existem, e o meio espiritual além do meio terapêutico para se tratar. E ele diz umas coisas aqui muito interessantes que vai nos ajudar a entender o que nós queremos propor a você nesta noite, para se livrar então desse mal tão evidente na sua vida. Ele diz o seguinte, olha, que a ansiedade ela é um processo normal e necessário na nossa vida. Parece incoerente, mas você vai entender daqui a pouco. Sem ela, nós não concluímos projetos, não somos proativos, não respondemos aos perigos e desafios da vida com a intensidade necessária. Qualquer mudança ou experiência nova, a ansiedade nos ajuda a estar prontos para ter respostas adequadas. Ou seja, ele está querendo nos lembrar o seguinte, que um pouco a dosagem de ansiedade, ela se torna normal, porque é uma ansiedade que nos faz iniciar um projeto e concluir aquele projeto. Porque se nós não ficarmos pensando naquilo que nós temos que fazer, nós tornamos a nossa vida completamente sem sentido. Nós começamos e paramos, nós não damos sequência. Então, esse tipo de ansiedade que faz parte da vida do ser humano, segundo ele, é algo normal. A ciência ela desenvolve alguns mecanismos para a gente entender isso também, esse tipo de ansiedade. Agora ele continua dizendo o seguinte: a ansiedade normal é proporcional ao estímulo que nós vivemos nele. Agora preste atenção na segunda parte. Enquanto que a ansiedade patológica, aquela que se torna uma doença, que Jesus disse em Mateus capítulo 6, ela paralisa o indivíduo, ela compromete a sua saúde, o seu bem-estar e compromete a sua qualidade de vida.
esse tipo de ansiedade é mais intensa ou dura mais que o previsto para o momento de estresse ou de ameaça. Então, eu trouxe essa parte desse livro, esse texto que ele escreve, inclusive eu já li esse livro algumas vezes. Ele nos ajuda a ter uma percepção muito clara da realidade da nossa vida, especialmente nesses tempos atuais que nós vivemos, meus irmãos. Esses últimos tempos que nós estamos vivendo, de tantas crises em diversos setores. Então, esse mal, essa ansiedade, como essa doença, como essa área patológica, como uma doença que tem tomado conta das pessoas, precisa ser tratada como tal, tanto para tratamento, quanto também para a cura daquilo que o Senhor pode fazer. Segundo alguns estudiosos, existem algumas classificações para essa ansiedade. Alguns tipos de ansiedade, aquela social ou fobia social, aquelas pessoas que não gostam de ficar em grupos, onde há mais gente, relacionamento social. Existe também uma ansiedade que eles chamam, uma ansiedade da separação, que atinge mais as crianças. Vocês sabiam disso? Quando você deixa o seu filho com uma outra pessoa, criança, ou deixa o seu filho na escola, ou ele se sente sozinho, ele se sente ali abandonado e há um medo dele de você não retornar para buscá-lo. Aí isso a ciência chama da ansiedade de separação, mais comum então nas crianças. Tem aquela também das pessoas que têm medo, né? Não sei, tem alguns aqui que eu sei que tem medo de barata, né? Quando vê uma barata, um inseto qualquer, dá aquela paralisada, não é isso? Então isso é um tipo também, identificado como tipo de ansiedade, porque ela causa você paralisa, você não tem ação. Você pode ver a barata, você poderia ali matar a barata ali, mas você paralisa, você não consegue nem para frente nem para trás, e ela vai caminhar perto de você à vontade, né? Assim como outros insetos, né? Em casa a gente tem um problema com aquelas lagartixas, né? Parece que dentro de casa é um problema, porque desde as meninas, quando estavam ali com a gente, e hoje aí, né? Ela não admite a gente ter uma lagartixazinha daquela ali tão saudável para a gente, né, que consome os insetos dentro de casa. E eu sou totalmente contra matar os insetos. Então, o que eu faço? Vou lá devagarzinho, com bastante calma, vou tocando até ela achar um caminho de saída dela por uma janela. Ela vai continuar a vida dela, eu continuo a minha. Então, não há por que matar o bicho, né? Então, tem outras situações, né? Tem pessoas que têm aquele transtorno do pânico. Esse aqui é um problema sério, né? Isso provoca a falta das pessoas, falta de ar, dá enjoo, dá tontura, dá taquicardia, dá um tanto de situações dessas. Isso também é uma forma de ansiedade. Tem aquelas pessoas que têm medo de espaço fechado. Então, um tanto de coisa a gente poderia tratar aqui. Mas só para você se ver nela, vem então uma questão sobre algumas coisas que a ansiedade pode fazer na sua vida fisicamente. E quando nós falamos que Deus nos fez a sua imagem e semelhança perfeita, não nos fez para sentir essas coisas. Por causa do pecado, nós passamos a sentir essas coisas. Mas nós precisamos buscar, tanto na ciência que é capacitada por Deus, e quanto também na palavra de Deus que vem nos ensinar como fazer, uma forma de tratarmos desse problema. Mas essas crises que as pessoas passam, a ansiedade, muitas vezes elas provocam uma tensão muscular muito grande. Tensão muscular, porque ela eleva muito ali a produção de hormônios no nosso organismo e vai afetar então a nossa musculatura, especialmente a dos membros superiores da nuca. Então, ela vem e provoca essa dor, essa tensão. Nós às vezes travamos, né? As pessoas falam que teve torcicolo, travou alguma coisa ali, foi mau jeito, mas pode ter sido sim uma forma errada que você deitou, claro, pode acontecer, mas grande parte delas é provocada exatamente pela ansiedade, insônia, né? Às vezes tem que depender de
bomba para dormir, né? Aquela medicação pesada para conseguir dormir, causa da insônia, mas tudo gerado pela ansiedade. Algumas pessoas têm problemas gastrointestinais, diarreia constante, dores de barriga, má digestão, azia, queimação. Isso provocado por essas situações. Alguns têm tonteiras de uma hora para outra, tonteiras repentinas que vêm e vão embora, falta de ar, coração dispara, falta oxigênio. Alguém tem algum sintoma desse? Tem alguém que hoje algum sintoma desse? Tem não? Ninguém, né? Então tá ótimo. Tem todo mundo saudável aqui hoje, né? Essa então, meus queridos, ansiedade patológica, que ela é perigosa, que ela é uma doença que nós precisamos então cuidar dela. Então, a pessoa quando passa por esse período de ansiedade, muitas vezes ela toma algumas decisões erradas. Por isso que Jesus ensina aqui em Mateus capítulo 6 isso. Ela começa a tomar algumas decisões erradas, por causa do peso dos problemas, das preocupações. Elas buscam algum refúgio. Em vez de tratar da causa, ela busca refúgio. Alguns começam a comer exageradamente, que a gente não precisa nem citar, né? Exageradamente. Outros gastam acima daquilo que elas podem. Usam o cartão de crédito para comprar coisas que elas não precisam, exatamente por causa ela estar vivendo uma crise de ansiedade muito grande. E tem aqueles também que se envolvem em vícios mais diversos por causa de se tornar ansiosos. Então ela causa muitos males na nossa vida. Meus irmãos, ter preocupações é algo normal. Eu tenho preocupação, você tem. Todos nós temos preocupações, mas há uma diferença muito grande entre você ter preocupação e viver preocupado. Você não precisa viver preocupado, porque se você vive preocupado o tempo todo, a sua vida ela perde o brilho, você deixa de viver o melhor de Deus para você. A sua mente ela é inundada por tanto negativismo do seu dia a dia, que te impede de viver algo novo que Deus quer para você. O grande problema, meus irmãos, isto que uma das questões da própria ansiedade é o fato da incredulidade. Chegamos a esse ponto da incredulidade exatamente por causa de vivermos muito presos a essas nossas preocupações. Então vamos voltar lá no texto de Mateus capítulo 6. E vamos ver ali algumas coisas que Jesus nos ensina a respeito disso, a respeito dessa questão da ansiedade, como nós temos que ver isso à luz da palavra de Deus. Veja que no texto que nós lemos, pelo menos 4 vezes Jesus disse aos seus discípulos para não andarem ansiosos, ou não andarem preocupados, de acordo com a versão que você estiver lendo. Porque, meus queridos, quando nós olhamos para esse texto, versículo 25, por exemplo, quando Jesus diz assim: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, beber, nem seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que é a comida e o corpo mais importante que é a roupa? A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a ansiedade é um pouco incoerente com aquilo que nós professamos na nossa fé. Você não acha? Veja, Jesus está dizendo que não é a vida mais importante que a comida. Se a nossa vida é mais importante que as outras coisas, porque nós nos deixamos levar pela ansiedade por causa das outras coisas e perdemos a qualidade da vida. São essas coisas, meus queridos, que sufocam a nossa fé e nos faz viver de forma incoerente. Versículo 26, quando ele manda ali olhar para as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não armazenam celeiros, ele diz o seguinte: não tem vocês muito mais valor do que elas?
Aprendemos aqui também que a ansiedade ela se torna irracional. Sabe por quê? Porque se nós olhamos para as aves e Deus está cuidando de tudo lá, e nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, Ele diz o seguinte: nós não somos mais importantes do que elas, porque elas são criaturas irracionais. Nós somos seres racionais, criados à imagem e semelhança de Deus. Então é irracional nós ficarmos ali com a mente tão presa a essas preocupações e não vivemos o melhor de Deus para a nossa vida. Uma outra coisa também que nós aprendemos, já lá no versículo 27, Jesus vai dizer assim: que vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar 1 hora à sua vida. Você não vai conseguir viver mais do que aquilo que o Senhor quer que você viva. Você vai viver o tempo que o Senhor definiu para a sua vida. Então é ineficiente você ficar aí se matando por causa disso. Quando chegar o seu tempo final, ele vai chegar. Quando chegar o meu, vai chegar, e ponto final. Então não adianta a gente ficar se desgastando, se matando, se autodestruindo por causa dessas situações. Agora eu quero que você pense comigo, à luz desses versículos que eu citei agora, esses 3 versículos, 4 versículos que eu citei, algumas questões, alguns perigos que nós vivemos neles, que são causados pela ansiedade. A primeira coisa, o versículo 25 nos mostra que viver ansioso, viver preocupado com as coisas que ainda não aconteceram, somente medo do que vai acontecer no seu futuro, ou que você não consegue resolver, quando você vive com excesso de futuro, só pensando lá na frente, elas te impedem de viver o que é mais importante na sua vida. Diz o versículo 25: a vida é mais importante que qualquer outra coisa, porque a vida é um dom de Deus. Quando Deus formou o homem, Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, ou seja, a nossa existência é o respirar de Deus, é o fôlego de Deus, é o sopro de Deus em nós. E nós não podemos, meus irmãos, deixar que o mundo que nos cerca, com as suas preocupações, venham tirar de nós a oportunidade de desfrutar esse algo tão importante que Deus nos deu, que é a nossa própria vida. A outra coisa também que nós vemos nesse texto, lido no versículo 26, que eu citei novamente para os irmãos agora há pouco, é lembrar que a ansiedade faz com que nós nos esqueçamos da nossa importância para Deus. Nós somos importantes, Deus nos fez para sermos importantes para Ele. Deus nos deu um propósito para a nossa vida, nos deu um objetivo para a nossa vida. Ele tem um propósito específico para cada um de nós, individualmente, e é isso que o versículo 16 diz: vocês são melhor, têm mais valor do que todas elas, porque há uma importância muito grande para Deus. Nós fomos feitos para a glorificação do nome do Senhor Deus, para exaltarmos ao Senhor. Então nós não podemos perder isso por causa do mundo que nos sufoca, o mundo que o Senhor Jesus já havia nos dito antes, que no mundo nós teríamos aflições, passaríamos pelos problemas, pelas tribulações. Então, como Ele já nos alertou, nós não podemos, meus irmãos, deixar que esse mundo que jaz no maligno, o mundo que tem valores que nos destroem, ele nos alcance e tire de nós o valor da nossa vida para com Deus, o valor do nosso relacionamento para com Deus. Outra coisa, quando nós deixamos levar pela ansiedade na nossa vida, é que ela nos leva a viver uma vida de mentiras e de ilusões. O que diz o versículo 27?
achar que nós podemos fazer alguma coisa para viver mais, podemos acrescentar uma hora sequer, achar que nós temos controle sobre a nossa vida. Você não tem, eu não tenho. Nós não temos controle sobre as nossas vidas, sobre o tempo da nossa existência. Nós não podemos, meus queridos irmãos, em momento algum, viver de ilusão e de mentira, achando que nós somos senhores do nosso tempo, achar que nós podemos, através da nossa preocupação, acrescentar alguma coisa à nossa vida. Não, se o Senhor não quiser, basta uma ordem dele e a nossa vida se acaba naquele momento, no abrir e fechar de olhos, no piscar de olhos. Quantos nossos entes queridos, amigos que nós perdemos assim, pessoas estavam saudáveis, de repente acontece um problema e ela tem uma parada imediata e não volta mais. Nós não podemos ficar vivendo baseado nessas situações, nessas ilusões que nós podemos viver mais tempo e por isso viver a nossa vida preocupada em viver mais tempo. Mas sabe outra coisa também? Eu quero que você dê um pulo mais à frente no versículo 30, que diz assim: se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Vejam o seguinte, a ansiedade ela faz uma outra coisa na nossa vida, ela cega-nos para não vermos as promessas de Deus. Veja o que Jesus está dizendo assim: se Deus faz isso com a erva do campo, não vai fazer isso com vocês, cuidar de vocês, homens de pequena fé. Porque é pela fé que nós enxergamos as maravilhas de Deus, é pela fé que nós contemplamos o cuidado de Deus. Então nós precisamos, meus queridos, renovar e pedir ao Senhor para acrescentar a nossa fé, como os discípulos pediram. Precisamos aumentar a nossa fé firmada no Senhor, para que nós não vivamos uma vida de uma cegueira espiritual tão grande, que deixemos de crer nas promessas de Deus deixadas a sua palavra para cada um de nós. Meus queridos, a ansiedade ela destrói fisicamente a cada um de nós, porque ela traz doenças chamadas doenças psicossomáticas, que são doenças que vêm através das emoções da mente. A ansiedade ela faz você adoecer. Você adoece por causa da preocupação com algo que você nem sabe se vai acontecer na sua vida. Ela destrói você emocionalmente. A ansiedade destrói você espiritualmente, porque você perde a vontade de estar na casa de Deus, você perde a vontade de orar, você perde a vontade de estudar a palavra de Deus, de ler outras coisas. Você se fecha no seu mundo doentio e não progride na sua fé. Então, por isso, meus irmãos, nós temos que cuidar desse mal que está assolando, como sendo esse mal do século na vida das pessoas. Mas sabe a outra coisa também que a ansiedade faz? Ela destrói relacionamentos interpessoais. Viver junto com pessoas ansiosas é um problema muito sério, porque você acaba sendo influenciado por ela, ou quando não é influenciado por ela, você não tem aquela paciência necessária de suportar algo que você acha que a pessoa está passando, e que aquilo é frescura dela, é coisas assim, que ela está assim, basta, é falta de fé, é falta disso. Tudo bem, pode ser falta de fé, pode ser falta de alguma coisa que você pense, mas é um mal que ela está passando. Ela não está ansiosa simplesmente porque ela escolheu viver assim. Ela precisa ser confrontada com o problema que ela está passando, para que ela possa então resolver o seu problema. Então, relacionamentos são destruídos, inclusive casamentos são destruídos,
por causa desta vida de ansiedade que algumas pessoas têm. Mas a boa notícia em tudo isso, meus queridos irmãos, é que nós podemos viver acima da ansiedade. Para viver acima da ansiedade, nós precisamos voltar ali no versículo 30, quando o Senhor diz que nós nos tornamos homens de pequena fé quando vivemos uma vida de ansiedade e de preocupações. Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja, se nós vivemos uma vida sobrecarregados pela ansiedade, o que vai acontecer, meus queridos, é que nós vamos nos esquecer das promessas de Deus. Então nós precisamos aplicar a fé, essa fé que um dia, através dela, nós conhecemos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Ela tem que desenvolver a nossa fé. A fé, ela cresce à medida que você exercita, à medida que você pratica a sua fé, ela vai crescendo a cada dia mais. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais a sua fé é acrescentada. Quanto mais você ora, mais fé você recebe. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais fé você recebe. Quanto mais você congrega com os seus irmãos e compartilha do amor de Deus com eles, mais a sua fé vai ser acrescida a cada dia. Então, meus queridos, precisamos, para viver acima da ansiedade, aplicar essa fé nas promessas de Deus para cada um de nós. Quantas promessas nós temos, né? Mas também uma outra coisa importante, o versículo 31 diz assim: não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Precisamos se preocupar com essas coisas. Isso demonstra falta de dependência de Deus. Eu sei que em uma circunstância ou outra, muitos de nós passamos por isso, mas isso não pode ser um mal contínuo na nossa vida. Nós precisamos aprender a depender de Deus, conforme diz o texto aqui no versículo 31. Não se preocupem, não fiquem ansiosos, porque você não sabe o que vai comer amanhã, o que vai beber, ou o que você vai vestir. Você não pode deixar que essas perguntas, que essas incertezas na sua vida façam que você deixe de depender de Deus. É dependência total de Deus, meus queridos. Quando nós aprendemos a depender de Deus, Deus supre-nos de forma milagrosa cada dia da nossa vida. Eu disse para os irmãos alguns dias atrás, esses dias a gente estava ali no hospital e passando aquelas situações ali cotidianas, e vivemos momentos em que os gastos eram maiores do que nós podíamos. Mas em momento algum nós falamos sobre isso com nenhum dos irmãos. O Senhor começou a levantar pessoas sem que nós falássemos qualquer coisa. Começaram a nos prover com os recursos que nós precisávamos. Não vou citar nenhum dos nomes, porque cada um que faz isso, faz porque o Senhor trabalhou no coração delas, e elas foram instrumentos do Senhor para socorrer nesses momentos que a gente está passando na nossa vida. Então, quando nós aprendemos, meus irmãos, a depender de Deus, quando nós aprendemos mesmo a depender do Senhor, conforme diz aqui o versículo 31, de não ficar preocupado como que a gente vai resolver isso no dia de amanhã. Amanhã nós vamos saber como resolver a situação de amanhã. Não adianta você sofrer antecipadamente, ficar ali a cada dia pensando como vai resolver as situações. Aprenda a depender de Deus. Outra coisa, no versículo 33, um texto muito conhecido, fala muito sobre ele. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão
acrescentadas. Um bom conselho para você: se você quer viver acima da ansiedade, pare a sua vida e redefina quais são as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? Se as suas prioridades são as coisas, significa que você não está exercitando a fé no Senhor. Então você vai se tornar uma pessoa materialista, avarenta, e que vai ser controlada e dominada por o sistema do mundo que nós vivemos. Porque são duas coisas que não podem caminhar juntas. Ou você coloca Deus em primeiro lugar, ou as coisas ocupam o primeiro lugar na sua vida. Essa escolha quem faz é você. Veja que o texto diz aqui como ordem: busquem. Outras versões dizem, mas buscai primeiro. É uma ordem de Jesus, não é um conselho, é uma ordem. Jesus disse: busquem, obedeçam a isso, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, deixa as outras coisas, porque elas vão ser acrescentadas. Você não precisa se preocupar com elas, porque elas serão acrescentadas. Isso é questão de fé, meus irmãos. O grande problema é quando nós queremos então dar aquela famosa ajudinha para Deus, como se Ele não fosse suficiente para resolver essas situações. E aí nós deixamos de priorizar o Senhor. Então veja, o mandamento de Jesus já no final desse texto é: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Qual lugar que o reino de Deus tem na sua vida? Qual lugar que o seu compromisso com Deus tem na sua vida? Qual a sua preocupação? Primeiro o seu lazer, primeiro os seus amigos, primeiro o seu trabalho, primeiro os seus bens materiais, primeiro as suas viagens, primeiro o seu prazer, primeiro isso, ou primeiro é o Senhor? Se o primeiro é o Senhor, essas outras coisas Ele vai te dar também. Pode não ser na hora que você quer, mas vai ser no tempo dele e Ele vai te permitir essas coisas. Mas se você tiver as prioridades invertidas, aí não tem jeito. Aquela frase que a gente usa aqui, Moeda já repetiu essa frase algumas vezes, né? Nós não podemos colocar outras coisas se não for o Senhor em primeiro lugar, porque se Jesus não for o primeiro da nossa vida, Ele também nunca será o segundo. Repetindo, se Jesus não for o primeiro da sua vida ou da minha vida, Ele também nunca será o segundo, porque Ele não divide a glória dele com ninguém, com nada. Primeiro Jesus. Primeiro Jesus. Finalmente, versículo 34 diz assim para a gente: olha, não se preocupem com o amanhã, ou não andem ansiosos com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, porque basta a cada dia o seu mal. Meus queridos, precisamos viver o hoje e não ficarmos nos preocupando tanto com o amanhã. O texto nos dá aqui todo o recado que nós precisamos em poucas palavras. Ele diz assim: basta cada dia o seu mal. Viva a realidade de hoje. Não fique pensando no que não vai dar certo amanhã. Pense no que é positivo e deixe esse amanhã para o Senhor, porque nós precisamos, meus irmãos, viver o hoje, porque o amanhã ainda não chegou. Então pare de ficar preocupado com coisas que talvez nem aconteçam na sua vida.
Tem uma frase, ela está inclusive na internet, peguei na internet também, alguém disse o seguinte: sou um homem velho, conheci muitos problemas, mas a maior parte deles nunca aconteceu. Vou repetir: sou um homem velho, conheci muitos problemas, mas a maior parte deles nunca aconteceu. Eu vivi esses problemas sem que eles existissem, porque fui trazendo as coisas que ainda não aconteceram. Queridos, Deus é o maior interessado que você viva acima da ansiedade. Sabe por quê? Porque a ansiedade, ela afasta você de Deus e te leva até mesmo a deixar de crer no poder libertador dele. Se você ouve e fala o seguinte: não, isso é um sermão do pastor, apenas uma palavra do pastor, isso não vai funcionar na minha vida, porque a própria ansiedade já te leva a isso. Você está tão preso às coisas que preocupam você nos dias futuros, você deixa de viver esse melhor de Deus e deixa de crer no poder de Deus de libertar, de te curar, de restaurar, de te salvar. O Salomão, em Eclesiastes 11:10, ele diz o seguinte: afasta do coração toda a ansiedade. Afasta do coração, tira isso. Então, meus irmãos, nós aprendemos hoje que se nós queremos viver acima da ansiedade, nós precisamos aplicar a fé nas promessas de Deus, aprender a depender de Deus, precisamos redefinir as nossas prioridades, precisamos também viver hoje, o hoje sem se preocupar com o amanhã. Querido, não importa o que você esteja vivendo hoje, coloque no seu coração: Deus ama você tanto, tanto, que Ele permite você ouvir a palavra dEle, para que você corrija aquilo que está te impedindo de viver a vida abundante, que Jesus disse em João 10:10, que Ele veio trazer a cada um de nós. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Mas não vivemos essa vida abundante, não vivemos por causa da ansiedade, com a preocupação, com o peso do amanhã. Então Jesus nos convida a viver acima da ansiedade, a desfrutar do cuidado, desfrutar da proteção, da provisão dEle. Eu concluo nesta noite com você com um texto bem conhecido dos irmãos também, 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Portanto, meus queridos, a ordem do Senhor para cada um de nós é nos prostrarmos humildemente diante da poderosa mão de Deus, deixar nas mãos dEle aquilo que nós não podemos fazer. Ele vai fazer. Pode não fazer na hora que eu quero, mas Ele vai fazer na hora dEle, no tempo oportuno dEle. Não precisamos carregar esse fardo da ansiedade sobre nós. Veja que Pedro diz: lancem, tirem esse fardo, joguem esse fardo da ansiedade todo para Ele, porque é Ele que está cuidando de vocês. Quem cuida de você não é você mesmo. Quem cuida de você não é o médico que cuida de você, que te acompanha. Quem cuida de você não é a empresa que você presta serviço para ela, não é o salário que você tem, não é o dinheiro que você tem, não são os bens que você tem. Quem cuida de você é o Senhor. Ele tem cuidado de cada um de vocês. Portanto, meu querido, permita-se ser cuidado pelo Senhor.
Ele vai respeitar a sua vontade. Ele só vai cuidar de você se você permitir que Ele faça. Ele não vai fazer aquilo que você não quer. Mas se você quer ser liberto de toda a ansiedade, Ele tem poder para fazer isso na sua vida. Você vai ter aquela ansiedade que o Ismael cita ali, boa, de produtividade. Sim, você vai trabalhar para que haja produtividade, mas essa que é uma patologia, que é doença, que é um mal na sua vida, essa é que o Senhor quer tratar dela. Ele quer te libertar dela, quer te curar dela. Mas para isso você tem que desejar e lançar e dizer ao Senhor: Senhor, eu tiro esse fardo dos meus ombros. Eu não aceito mais viver essa ansiedade na minha vida. Eu não aceito mais viver com esse fardo que está aprisionando, me escravizando. Eu não aceito mais perder a qualidade de vida por causa desse mal. Eu não fui criado para viver assim. Eu sou livre em Cristo Jesus. Declare para o Senhor Jesus Cristo. Declare para esse mundo espiritual que te aprisiona: você é livre para servir a Jesus, e viva essa liberdade em Jesus todos os dias. Pois Ele mesmo disse que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E 36 de João 8 diz o seguinte: se pois o Filho vos libertar, o quê? Verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te libertar, verdadeiramente você é livre. Podem falar o que for, mas se Jesus te libertou, você está livre. Se Jesus vive em você, você precisa viver e ser livre em todo momento da sua vida. Confie no Senhor, descanse no Senhor, entregue a sua vida ao Senhor. Comece hoje um novo tempo de vida, uma vida liberta da ansiedade, da depressão e do mal que possa afligir as suas emoções. Seja livre para viver com o Senhor. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Ó Senhor, nós te glorificamos, Pai, porque a Tua palavra é a verdade e somos libertos através da Tua palavra. Também, Senhor Deus, nós te glorificamos porque o Senhor nos ensina pela mesma palavra que a nossa fé, ela vem pelo ouvir e pelo ouvir a Tua palavra. Para que essa palavra do Senhor hoje ministrada a esses corações que estão aqui no templo ou que estão acompanhando através das redes sociais ou que acompanharão posteriormente esse vídeo, Deus, que essa verdade do Senhor alcance corações que precisam ser libertos, Pai. Que, Senhor, nós possamos realmente ver esta ação, esta obra poderosa do Senhor, porque nós cremos nesse poder libertador do Senhor, porque o Senhor diz na sua palavra que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente. O Senhor é o mesmo que liberta hoje todo o mal, Pai. Esse mal que está escravizando essas pessoas, esse mal que a ciência chama do mal do século, não atinge a vida dos seus filhos, porque eles estão protegidos pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Pai. Mas que em Jesus nós sejamos libertos e nos dê, Deus, essa autoridade espiritual para declarar nesse mundo espiritual que nós somos e fomos e seremos continuamente libertos, porque Jesus vive em nós. Então, Senhor, vem viver a Tua vida em nós, Pai, de tal forma que expressemos mesmo, Pai, que Jesus está vivo, porque nós vivemos para Ele, que Jesus liberta, porque nós fomos libertos por Ele, que Jesus salva,
porque nós fomos salvos por Ele. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Libera a bênção do Senhor sobre os teus filhos nesta noite. Que seja este um tempo de transformação para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos já caminhando para o final do nosso culto desta noite. E nós queremos agradecer desde já a todos os irmãos, esse é o pessoal que veio nos ajudar aqui na administração do louvor. Obrigado, Caleb, obrigado, pessoal. Jesus abençoe grandemente a vida de vocês. Também eu quero lembrar aos irmãos que uma vez você vai fazer um destaque aqui do informativo? Vai não? Não, né? Então tá, eu vou fazer aqui só um destaque que eu quero fazer para os irmãos. Nesse mês agora, de fevereiro, nós teremos a celebração do aniversário da igreja. O aniversário será celebrado no dia 25 de fevereiro. O aniversário da igreja no dia 16. E no final de semana, no dia 16, vai ser período do carnaval. Então nós vamos jogar uma semana depois. Vamos fazer no dia 25 de fevereiro. O pastor Ierson, que é o diretor-geral do Colégio Batista de Nova Contagem, está aqui com a gente para ministrar a palavra do Senhor. Então nós vamos desde já estar orando por esse momento e pedindo ao Senhor que possa conduzir e que tenhamos momentos realmente marcantes pela presença do Senhor, não só no aniversário da igreja, mas em todos os dias que nós viveremos adiante. Que o Senhor possa abençoar grandemente a todos, tenham todos uma semana em paz. Esperamos encontrá-los nos nossos demais cultos, vivendo com o Senhor e para o Senhor. Se você recebeu o informativo, ele está no grupo de WhatsApp da igreja. Se você não faz parte do grupo de WhatsApp da igreja, é só passar para nós incluirmos você no grupo de WhatsApp da igreja, tá bom? E se você deseja receber apenas os informativos sem estar no grupo de WhatsApp, é só passar o número também que a gente começa a enviar também para vocês. O informativo ele não é impresso, ele vem em PDF para facilitar que todos possam fazer a leitura dele. Deus abençoe a todos, com em paz. Jesus possa dar uma semana em paz a cada um de nós, livres da ansiedade. Vivemos uma semana livre, tranquila, uma semana de paz na presença do Senhor. E no próximo domingo, quando nós nos encontrarmos de novo aqui, e celebramos juntos a vitória e a libertação de todo o mal, toda a ansiedade que tem feito em nossa vida. Sejamos produtivos na palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, vamos todos em paz, em nome de Jesus. Amém.